Vamos falar hoje sobre pré-treino. O que é importante a gente entender? O pré-treino são todas aquelas refeições que antecedem o treino e não aquelas somente que você faz dentro de 1 hora, 2 horas antes do seu treino. Mas, de regra geral, nós temos que dar prioridade ao consumo de fontes de carboidrato nessas refeições que antecedem o treino para que você tenha mais performance. Agora, aqui neste exemplo, eu quero colocar para vocês aquela refeição que ela já está mais próxima do seu treino. Quando você tem 1 hora, meia hora, mais ou menos assim antes do treino, 1 hora e meia, ou seja, ficar nessa janela que é um pouquinho mais curta. Neste caso, por que eu coloquei estes alimentos aqui em particular como evite? O que eles têm em comum aqui? Eles são prioritariamente alimentos fontes de proteínas e gorduras. Então não é que você não pode comer esses alimentos, mas se você tem um intervalo curto da sua refeição até o treino e você vai ocupar espaço tanto calórico quanto a nível intestinal, se você for jogar muita proteína e muita gordura ou até mesmo muitas fibras, isso pode atrasar o processo digestivo e você às vezes chegar no treino sentindo que a comida ainda está aqui no seu estômago. E por não ter muitos carboidratos, eles também não vão contribuir para você ter um maior desempenho, mais energia, mais força nos seus treinos. Neste caso, eu falei para a gente preferir esses outros alimentos aqui, ou seja, fruta, ela tem a fibra, tem, mas é uma quantidade pequena. É diferente de você ir lá e comer uma bacia de vegetais, aveia, chia, essas coisas vão ter muita fibra e pouco carboidrato. O pão francês e o doce de leite. E aqui você pode ver que eles são 3 alimentos que têm uma digestibilidade completamente diferente. Por exemplo, o doce de leite é um alimento que se você consumir ali 20 minutos, meia hora antes do treino, você já vai conseguir ter um aproveitamento dele para ele ter o efeito poupador de carboidratos do seu músculo, porque a digestão do doce de leite é muito fácil. Agora, o pão francês, a banana, obviamente se você comer eles sozinhos, vou pegar só o pão francês aqui e ingerir, ele também vai ter uma digestão bem rápida. Mas qual que é a ideia? A gente pode fazer aqui sim, poxa, vou pôr o pão francês, uma fatiazinha de queijo, vou pôr um pouquinho do frango, mas eles não são fontes de proteínas e gorduras também? Sim, mas a prioridade dessa refeição não está sendo esses alimentos, eles estão sendo inseridos para às vezes melhorar a palatabilidade daquela refeição e você não comeu o pão puro. Aí sim, nesse caso, a gente está introduzindo um alimento que complete a refeição, mas quem está fornecendo energia para o seu treino é o alimento fonte de carboidrato. E a mesma ideia é sair para a fruta. Poxa, se eu tenho um tempo um pouco menor, se eu amassar a minha fruta, amassar a banana ali no caso, a digestão dela vai ser mais facilitada do que você ela comer ela sólida. Então você pode ver o tempo que você tem da refeição até o treino e optar entre os tipos do alimento, sendo eles sólidos, líquidos, pastosos, alimentos que você pode triturar, amassar, para facilitar ainda mais a digestão deles. E cuidado com esses alimentos aqui que são mais fontes de açúcares, né? Como no caso do doce de leite. Se você consumir em grande quantidade, principalmente se você é uma pessoa aí que está em sobrepeso, uma pessoa que não tem um bom nível de treinamento, pode ser que seja um tiro no pé você estar utilizando esse alimento nesse horário. Prefiro uma refeição um pouquinho mais elaborada ali, como por exemplo, o pãozinho, um frango, um queijo, algo que você vai conseguir complementar com alimentos que você sabe que tem uma digestão bacana para você, certo? Bom, segundo ponto. É possível então a gente introduzir esses 2 grupos alimentares. Se, por exemplo, você tiver uma refeição de 2 horas ou mais de intervalo até o treino, é super tranquilo você juntar, fazer um pratão. Poxa, eu vou colocar o carboidrato, vou fazer um arroz com frango, com salada, com azeite, ou seja, nós temos carboidrato, proteínas, gorduras, fibras, tá tudo ali. Só que 2 horas ou mais, poxa, aquela refeição, a chance dela fazer a digestão até a hora do treino é muito grande. Óbvio que o azeite, os vegetais não vão estar contribuindo de uma forma energética para o seu treino, mas eles vão estar contribuindo para a ingestão de nutrientes no geral do seu dia, para você atingir as suas metas diárias na ingestão de calorias e de nutrientes, assim como dependendo, poxa, eu vou treinar 4 horas da tarde, eu almocei meio-dia, 1 hora, faz total sentido o almoço ser completo como essa refeição. Eventualmente você vai treinar ali, vou treinar 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, vou fazer o meu pré-treino às 4. Não precisa ser um prato de arroz e feijão, mas você já pode optar, por exemplo, para fazer um lanche natural
pão, frango desfiado, requeijãozinho light, um tipo de vegetal. Você pode fazer vitaminas, você pode fazer aqui até um combinado. Vamos utilizar ali um iogurte com doce de leite, com a banana, com aveia, ou seja, estamos colocando a proteína, a gordura, o carboidrato, a fibra, mas a janela até o seu treino ela é maior. Então assim a gente vai conseguir garantir uma digestibilidade mais fácil para o seu treino e você também ter mais energia. Tá? Então, de regrinha geral, refeições de 2 horas ou mais, elas podem ser sólidas e completas. Completas no sentido de todos os tipos dos nutrientes, dos macronutrientes ali dentro. Se for uma refeição de 1 hora de intervalo até o treino, eu daria prioridade para os carboidratos, podendo ainda assim ter carboidratos sólidos, como a fruta, o pão. Mas eu não acrescentaria ali muitas fibras, talvez fazer uma banana com aveia. Para algumas pessoas pode dar certo, para outras não. Então tem que, como eu falei para vocês, tem que ir respeitando o que vocês já conhecem, que é alimentos que caem bem, tá? Agora, e aqui também cairia bem uma vitamina, tá? Pode pôr a fibra ali nesse caso, como você já deu uma triturada na fibra, vai facilitar um pouquinho a digestão dela. Agora, se você tem aqui, por exemplo, 30 minutos até o treino, ou às vezes até menos, 20 minutos até o treino, aí sim, exclusivamente as fontes de carboidratos. Aí aqui poderia usar, por exemplo, a banana amassada, igual eu comentei para você, ou só a fruta. Daria para utilizar uma fatiazinha de pão tradicional, pão de forma, com um doce de leite. Porque esses alimentos eles vão ter um processo digestivo bem rápido e não vai pesar no seu estômago. Se você jogasse ali um pão com frango, 20 minutos antes do treino, acho que vai ficar muito pesado para o seu estômago. Poderia ser aqui um iogurte, um natural, desnatado, que também já não vai ter a gordura, mas uma refeição mais levinha e você adicionar junto aqui, por exemplo, a uva passa, a banana, o próprio doce de leite, tudo bem, porque o iogurte ele também vai ter uma digestibilidade relativamente rápida. Mas lembrando, se você não tem este alimento como um hábito na sua rotina, não inventa querer experimentar ele meia hora, 20 minutos antes do treino. Faz um teste para esse dia aqui, de 1 hora, 1h30 antes. Poxa, fiz a combinação, caiu bem, tô legal, fui treinar, poxa, deu energia, gostei. Aí sim, você já começa a testar um pouco mais a sua tolerância com cada um dos alimentos. E aí vai ficar mais fácil para você entender onde que você está do seu dia a dia, qual o horário que você vai poder fazer a refeição, qual será o horário do seu treino, para você pensar, é melhor eu fazer uma refeição grande, de uma forma mais antecipada, ou talvez fazer uma refeição aqui, um pouquinho menos volumosa, mas ainda assim podendo conter alguns alimentos sólidos, ou não, eu tenho um pouquinho tempo, então eu já vou optar para aqueles alimentos que têm uma digestão mais facilitada, que são prioritariamente fontes de carboidratos, quase sem proteínas, gorduras, pouquinha fibra também, porque esses alimentos demoram mais para digerir, e aí sim, não vão te atrapalhar no treino se você acabar evitando eles neste horário. Então não é porque aqui está evite que você não pode consumir esses alimentos. Vai tudo depender de qual que é a sua digestibilidade, a sua aceitação com os alimentos e o horário que você tem de intervalo até o treino. Intervalos curtos? Priorizem as fontes de carboidratos, que vocês vão ter muito mais sucesso e muito mais desempenho nos seus treinos. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, será um prazer a gente trocar uma ideia e até o próximo vídeo.